gente vai iniciar então com o nosso incisivo, a parte do acesso, e para isso a gente vai fazer uma radiografia inicial. Aqui a gente vai ter uma noção se essa raiz vai ter curva ou não, como que é o conduto desse canal. Essa radiografia inicial nos dá uma base como um todo para a gente poder iniciar o nosso tratamento endodôntico. Então, para iniciar, a gente não pode entrar direto com a nossa broca já de forma paralela a esse canal, tá? Então, a gente faz uma marcação de forma perpendicular e aí depois com essa marcação eu tenho mais segurança para entrar e encontrar a câmara pulpar desse dente, aí sim, na paralela. Então, vamos lá. Vou fazer essa marcação. Aos poucos, vou entrando um pouquinho, desgastando esse dente. Agora sim, com o dente já marcado, estão vendo? Agora eu tenho mais segurança para encontrar a câmara pulpar desse dente. Agora eu vou sim, de forma paralela a esse conduto, faço até um desgaste a mais ali em cima, dando esse formato triangular com a base do triângulo para a incisal do dente. E aí sim, vou desgastando aos poucos, sem pressa na cirurgia de acesso. É importante a gente cuidar muito com a endo, sempre no passo a passo, para não precisar voltar a fazer, porque se você faz alguma coisa no início errado, a endodontia ela te cobra mais para frente. Então, cada passo é importante ir com calma. Então, eu vou fazendo a minha cirurgia de acesso aqui. Percebam como a broca cai no vazio. Olha a sensação dessa broca caindo no vazio. Eu vou colocar em câmera lenta para vocês observarem com calma. E aí, depois que eu encontro a minha câmara pulpar, eu tenho essas duas brocas. Uma é diamantada, de ponta inativa, que eu posso estar desgastando o teto da câmara pulpar com tranquilidade, sem ter o acesso ali ao assoalho dessa câmara. E a outra é endo Z, que eu vou estar finalizando o meu preparo, deixando essa câmara pulpar bem circundada, bem lisinha, para eu poder ter uma boa visão do meu conduto. Então, vou começar utilizando essa aqui de ponta inativa para retirar todo o teto dessa câmara pulpar. Então, eu vou passando ela, tirando esse teto em todas as direções dessa câmara. Eu posso ir com tranquilidade justamente porque ela tem essa ponta inativa. Então, não vai estar atingindo ali a embocadura desses canais, não vai estar deformando, não vai ter nenhuma chance de perfuração, que é o que poderia acontecer se a gente fizer a retirada dessa câmara pulpar direto com a esférica. E agora eu já entro com a endo Z e vou circundar então essa câmara, deixando ela bem lisinha, deixando uma boa visão também para poder trabalhar depois esse conduto. E está pronto a nossa cirurgia de acesso. A gente já consegue ter uma boa visão, já dá para começar a trabalhar nesse dente. Lembrando mais uma vez, sem pressa na cirurgia de acesso. Cada passo é importante e o acesso é um deles. Está entrando com a lima, tá? 15 em 22 milímetros, que seria uma margem de segurança para a gente poder fazer a nossa odontometria, tá bom? Então, vou entrar com a lima K15 no comprimento de 22. E aí, entrei com essa lima, tá? Vou fazer a radiografia. Percebam que não ficou exatamente no tamanho que a gente gostaria. Então, eu preciso descer mais com essa lima. Não conseguimos a odontometria, que seria o comprimento real desse dente.
vocês percebam que está faltando aqui ainda alguns milímetros. Então, eu vou pegar a minha lima K de novo, a 15, e vou medir ela agora em 24 milímetros, tá? E vou colocar de novo ela no meu dente. Vou descendo ela com calma, nesses movimentos de 1/4 de volta, percebam. Eu entro com ela, 1/4 de volta, vou descendo. Quando eu chego ao stop até a incisal ali, eu vou radiografar, então, para confirmar a odontometria desse dente. Agora sim, percebam como fica exatamente no comprimento real do dente. Então, a gente descobriu que o comprimento real do dente é 24 milímetros, tá? Eu vou lá, pego o meu dente novamente, vou tirar a lima dele e vou conferir na régua, tá? Então, confiro realmente com a radiografia e a minha régua, a lima realmente ficou nos 24 milímetros, então o comprimento real do dente é 24 milímetros. Para o nosso preparo químico-mecânico, a gente ainda vai estar utilizando a lima Care, a lima K, de 15, só que agora com a de 25 milímetros para fazer todo esse preparo, tá bom? Então, como a gente descobriu que o comprimento real do dente tem 24 milímetros, e a gente vai trabalhar com 1 milímetro aquém para ter esse milímetro de segurança, então a gente vai fazer todo o nosso preparo com 23 milímetros, tá? Então, eu vou botar 23 milímetros aqui na minha lima 15, que é a minha lima de patência, que a minha lima de patência é a lima que eu faço e encontro a minha odontometria. Já começo fazendo a irrigação do meu canal, certo? Com hipoclorito. Vou irrigar bem ele para poder fazer o preparo. Por isso a gente chama de preparo químico-mecânico. Mecânico pelas limas e químico pelo hipoclorito. Então, entro com a lima 15, com movimentos de 1/4 de volta de bicada até os 23 milímetros, tá? Tendo como referência a incisal do dente. Percebem que eu vou trabalhando nesse 1/4 de volta sempre, tanto a ida quanto a volta. E agora eu posso fazer uns movimentos de pincelada contra as paredes desse conduto para também limpar bem. Percebam que eu vou indo aqui de um lado, do outro, tá? Esse movimento também é interessante para a gente fazer o nosso preparo, certo? E agora sim, terminei com a minha lima 15 e vou seguindo com a sequência. Então, eu pego a minha lima 20, vou colocar ela agora bem certinho também nos 23 milímetros, que é o comprimento que a gente está trabalhando esse conduto. Sempre lembrar de irrigar, tá bom? Entre uma lima e outra. Então, vou irrigar esse conduto novamente. E se a gente estiver fazendo em um paciente, irrigar e sugar, né? Aqui não há necessidade de sugar, porque já cai imediatamente aqui nessa cuba que a gente tem embaixo. O importante é que durante o preparo, a câmara pulpar sempre esteja com o hipoclorito, tá? Então, vou entrar com a minha lima 20 aqui, vou trabalhando a mesma coisa, 1/4 de volta. Se sentir um pouco de tensão, vai trabalhando aos poucos, sem pressa, tá vendo? Depois que eu já senti que está descendo com mais tranquilidade, então eu vou trabalhando bem esse conduto com 1/4 de volta, movimentos de pincelada também, certo? Até eu sentir que esse conduto está bem limado. Terminando então aqui com a 20, agora começa a sequência de sempre. Irrigar o conduto e voltar para a patência. Essa parte é muito importante. Nossa patência nesse conduto é a nossa lima 15, tá? Que foi a lima lá da odontometria. Então, todas as limas que eu for passar, eu vou passar uma e vou voltar passando a de patência, para que não fique nenhum debris dentro desse conduto. Isso vai fazer com que o conduto não fique obstruído, para a gente poder trabalhar de verdade esse conduto, tá? Não tem problema se a lima de patência também passar um pouco o nosso comprimento real de trabalho, que é o 23.
O que não pode fazer é passar muito além, mas se passar 1 milímetro, não tem problema. Aqui a gente vai trabalhar então com a 25 nos 23 milímetros, que é o nosso comprimento real de trabalho. Então a gente vai irrigar e vai começar a trabalhar esse conduto com 1/4 de volta sempre, tá bom? Sentindo a anatomia desse canal, movimentos de pincelamento também contra as paredes, é importante. Aqui a gente vai entrar então novamente com a patência. Agora a gente vai então com a lima 30, trabalhando ela nos 23 milímetros. E irrigo de novo meu dente para que sempre tenha hipoclorito dentro da câmara quando a gente for trabalhar. Vou entrar aqui no conduto fazendo os movimentos de 1/4 de volta, tá? Esse 1/4 de volta, tanto para descer quanto para subir, isso é bem importante. Não dá para descer com 1/4 de volta e subir puxando a lima. Então você sobe fazendo o mesmo movimento, trabalhando esse conduto, vai sentindo esse conduto, se tem alguma coisa ali dentro, se está limando direito, se está ficando lisinho mesmo, tá? Aqui é um conduto reto, a gente já sabe, mas condutos com curvatura, essa parte manual é bem importante, a gente ir sentindo essa curvatura e trabalhando com cuidado, tá? Terminando a 30, eu vou irrigar. Faço a irrigação, volto para a patência. Sempre essa sequência. Irrigação, patência e a limagem. Irrigação, patência, limagem, tá? Então volto com a patência, sentindo bem. E agora eu vou entrar com uma 35. Coloco no comprimento, os 23. Faço novamente então a irrigação do nosso dente, deixar o hipoclorito ali nessa câmara pulpar para a gente poder trabalhar. E agora sim vou entrando com a minha lima. Agora percebam que eu já sinto ela bem mais rígida, com uma dificuldade mais para entrar e para sair desse conduto. Quando vocês sentirem isso, é um sinal de que essa provavelmente vai ser nossa lima de memória, tá? Porque a gente já limou bem o dente aqui, então a gente escolhe essa como memória e as próximas 3 a gente vai fazer o escalonamento, tá? Como está bem irrigado, vou trabalhando com 1/4 de volta para limar bem esse conduto, porque essa aqui vai ser a nossa lima de memória, tá? Movimentos de pincelada também, mas principalmente movimentos de 1/4 de volta até o comprimento real de trabalho. Volto então de novo com o hipoclorito para fazer irrigação, irrigo bem esse conduto e já vou voltar para a lima de patência. Nunca pode esquecer a patência, pode estragar todo o nosso preparo químico-mecânico simplesmente por esquecer a patência. Irrigo de novo esse conduto. E agora começa o escalonamento. As próximas 3 limas a gente sempre vai diminuir 1 milímetro, tá? Então vou entrar aqui com a 40, já tirando 1 milímetro. Então vou entrar com 22 milímetros. Isso para quê? É para dar uma forma cônica para o nosso conduto, tá? Para ficar um cone invertido. Lá no ápice vai ficar mais fino e conforme a gente vai chegando aqui na parte média, parte cervical desse conduto, vai ficando mais amplo. Então vou entrar com a minha lima agora nos 22 milímetros e vou trabalhando a mesma coisa, 1/4 de volta para limar bem o conduto. Tá bem irrigado, só trabalhar agora de forma tranquila. Movimentos de pincelada para finalizar. Vou fazer irrigação de novo do meu conduto com hipoclorito e já vou vir com a nossa lima de patência, a 15, aquela primeira. Já faço então a entrada com a patência para que não fique nenhum debris ali dentro, que esse é o objetivo de entrar com a patência. E vou entrar agora com
21 milímetros, tá? Com a minha lima da segunda série, tá? Que é a lima 45. Vou irrigar de novo esse conduto para a gente poder trabalhar. Lembra de deixar um pouco de hipoclorito nessa câmara pulpar ali dentro, que assim a gente leva o hipoclorito para todo esse conduto junto com a lima quando a gente for entrar para poder fazer o preparo. De novo, movimentos de 1/4 de volta, tendo como base a nossa incisal. Faço os movimentos de pincelada, de novo 1/4 de volta e vou trabalhando todo esse conduto. Terminando então o preparo com essa lima, faço de novo a irrigação desse conduto e vou voltar já com a patência. Então faço de novo a minha patência e vamos para a última lima então, que é uma lima de segunda série, a lima K50. E agora eu vou entrar com 20 milímetros, terminando o escalonamento. Vou fazer a irrigação da câmara pulpar. Lembra que nós trabalhamos todo o conduto com 23 milímetros. Então, encontramos nossa lima de memória. Depois trabalhamos 22, 21 e 20. Para finalizar, então, trabalhando com 20 milímetros com a lima 50. Os movimentos de 1/4, movimentos de pincelada, tá? E agora essa aqui é a última lima, depois dela só passar a patência e finalizar. Então a gente capricha, trabalha bem, tá? Para ter certeza de que esse preparo químico-mecânico tá finalizado certinho, que esse conduto vai estar lisinho, que tá bem limpo, certo? Então a gente capricha bem nessa nossa última lima, tá? Movimentos de 1/4 de volta. Vou irrigar bem agora essa câmara pulpar. E já vou entrar com a minha lima de patência. Então faço a patência, dou mais uma pincelada ali dentro desse conduto. Percebo que ele está bem lisinho, que está bem limado. Praticamente finalizando aqui o nosso preparo químico-mecânico. Dou mais uma irrigada agora para finalizar bem. Posso até deixar ali hipoclorito para ele agir um pouco. E está finalizado o nosso preparo químico-mecânico. O nosso cone. A gente vai estar utilizando o cone 35, que é o mesmo da medida da nossa lima de memória. Tá? Então, vou pegar o cone de gutapercha. Ele não precisa estar estéreo, certo? E eu vou colocar ele na nossa cuba lá com hipoclorito para dar uma desinfectada já nesse cone, antes de levar até o conduto. Vou medir ele exatamente no comprimento de trabalho, porque eu quero que ele fique bem fixo e ele entre em todo o meu conduto, exatamente no comprimento onde eu trabalhei todo o meu preparo químico-mecânico, tá? Então eu vou apertar, olha, para que ele fique um pouco marcado, e eu vou conferir agora aqui, de novo. Então tá certinho no comprimento de trabalho. E agora eu vou poder ter uma noção se ele desceu até o meu comprimento de trabalho ou não, justamente por causa dessa marquinha que eu fiz. Então percebam, quando eu entro com ele, além de descer no comprimento de trabalho, ele tem que ficar um pouco preso lá embaixo. Percebam como ele tem uma leve pressão. Eu seguro ele só pelo cone, tá vendo como ele fica preso lá embaixo, no ápice do dente? É isso que a gente quer na prova do cone, tá? Ele tem que ficar na medida do comprimento de trabalho e um pouco preso lá no ápice, tá? É exatamente isso que a gente quer na prova do cone. E agora eu vou bater uma radiografia para confirmar o comprimento desse cone de gutapercha no meu dente. Percebam que fica exatamente no comprimento de trabalho, preso lá embaixo. E agora eu posso sim obturar com segurança na medida correta. Vai estar utilizando então o EDTA 17% e para poder aplicar ele dentro do conduto, a gente vai estar utilizando essa agulha descartável. Pode ser com a ponta que vem junto com ela mesmo.
Depois de ter injetado, então, o EDTA ali dentro, não precisa de muito, 1 ml já tá bom, principalmente em canais que são unirradiculares, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai virar um pouquinho a ponta e vai estar aplicando ali bem na embocadura desse conduto e vai deixar esse DTA agir por pelo menos 3 minutos, tá certo? Se você tiver uma Easy Clean, você pode estar utilizando para fazer a agitação com ela. Se não, a gente vai utilizar aqui, como é a parte só manual, a gente vai pegar a patência e vai utilizar ela ali para esse DTA ir contra essas paredes um pouco mais. E vai repetir esse processo por pelo menos 3 vezes, tá bom? Parte da obturação, como eu já fiz o teste com o meu cone de gutapercha, então vou tirar ele e a gente vai fazer a secagem desse conduto agora com um papel absorvente. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o 35, que é exatamente o mesmo número que nós terminamos lá a nossa lima de memória. Então esse cone de papel absorvente ele tem que estar estéreo e a gente vai estar secando esse conduto porque ele não pode estar nem um pouco úmido na parte da obturação. Aqui a gente tem um dos cimentos mais utilizados para obturação, o endofil. E ele vai ser dividido em dois. Então a gente tem a parte pó e a parte líquida. Então eu vou estar colocando numa placa de vidro. Eu até apressei o vídeo aqui para que fique mais rapidinho, não fique demorado. E aí com uma espátula 24, eu vou fazendo essa manipulação. É importante que eu pegue um pouco de pó, vou manipulando e eu vou sentindo como que está sendo essa manipulação, se eu preciso colocar mais pó, se eu vou precisar colocar mais líquido, até que essa pasta fique homogênea. Então eu vou friccionar mesmo essa minha espátula contra essa placa de vidro para quebrar essas partículas do pó junto com o líquido e vai formando essa pasta bem homogênea com uma textura que a gente quer exatamente desse jeito aqui, ó. Quando eu encosto a minha espátula no endofil, ele tem que subir um pouco e já quebrar. Em torno de 2 milímetros já tem que quebrar o fio e essa vai ser a consistência ideal para a gente trabalhar com o nosso endofil na parte da obturação. Já com o endofil pronto aqui, que já fizemos a manipulação, eu vou estar passando a ponta desse cone de gutapercha, tá? Então percebam que agora eu estou pegando só na pontinha mesmo. E aí vou levar até o conduto. Vou colocar ele no meu conduto. Rapidamente eu tiro. E agora sim eu vou passar bem o endofil no meu cone. E vou levar até o meu conduto. Percebam que é importante eu cuidar nessa hora se ele desceu no comprimento ideal que eu já havia marcado antes. Beleza, desceu e é exatamente isso que tem que acontecer. E como essa aqui é uma condensação lateral, eu vou colocar diversos cones. Então eu entro de novo com um cone 35, vou passar ele no endofil. Como eu percebi que tem bastante espaço ainda, eu vou direto assim mesmo. Posso pegar e coloco ele dentro do conduto. Percebam que ele desce, mas não desce no mesmo comprimento que o 35. É exatamente isso que tem que acontecer. E agora, com o espaçador digital, eu vou entrar ali, coloco o espaçador e deixo o espaçador ali. Volto agora já com um novo cone que eu já passei no endofil. E assim que eu tiro o espaçador, eu já coloco o cone de gutapercha. Exatamente no espaço onde o espaçador digital estava. Já percebam que ele entra bem menos. Eu percebo que esse conduto está praticamente preenchido já. Eu vou fazer só um teste, percebo que o espaçador ainda entra, então eu vou colocar mais um, agora eu vou entrar com de 15, um bem fininho, só para ter certeza de que esse conduto vai ficar bem condensado. Então, entro aqui, de novo com o endofil, passo bem no endofil
E assim que eu tiro o espaçador digital, o cone de gutta-percha vai ocupar esse espaço, tá? Ele também não entra muito, percebam. E agora, já com todos os cones dentro do conduto, só falta cortar então e partir para a condensação. Então aqui a gente tem uma lamparina que já está com álcool e o isqueiro. Então vou acender essa lamparina. E para fazer o corte dessas gutas, eu vou estar utilizando o Odus de Deus, que é um instrumental mais fininho que os calcadores de paiva. Então eu achei mais interessante para esse dente aqui. Então passo o Odus de Deus ali no fogo, para deixar ele bem aquecido, para não ter nenhum risco. E aí corto a gutta-percha. Como ficou mais um resquício ali, eu voltei, cortei de novo e fui retirando esse excesso. E agora sim, com um calcador de paiva, frio mesmo, não há necessidade de aquecer ele, tem que ser frio. Eu vou fazer essa condensação. Essa parte é muito importante. Não pode ficar nem um pouco de gutta-percha na câmara pulpar desse dente. Esse é um dos principais motivos para o dente futuramente ficar escurecido. Então a gente não pode deixar a gutta-percha na câmara pulpar. Então a gente vai condensando bem, deixando ela apenas dentro desse conduto, tá? E olha só. Aqui está praticamente pronta a nossa endo. A gente faz a radiografia final para poder ver se condensou certinho. Aqui a nossa radiografia final. A gente pode ver que ficou no tamanho certinho, 1 milímetro aquém, está bem obturado, o comprimento de trabalho não foi perdido, a gutta-percha desceu então até o final e tá aí a obturação. E aí tá pronto o nosso dente já obturado. Agora só falta fazer a restauração final com uma resina composta para deixar ele 100%.